Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 20 de setembro de 2018. Papa Francisco integra no catecismo uma oposição firme à pena de morte. O Papa Francisco adotou uma medida histórica, ao modificar o catecismo da Igreja Católica para declarar inadmissível a pena de morte e incluir um compromisso de lutar contra a mesma em todo o mundo. A Igreja ensina, à luz do Evangelho, que a pena de morte é inadmissível, porque atenta contra a inviolabilidade e dignidade da pessoa, e se compromete com determinação com sua abolição em todo o mundo, afirmou o Pontífice em uma audiência concedida ao prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Este é um passo muito importante para a história da Igreja ao eliminar a legitimação da pena de morte, com a modificação do artigo 2267 do Catecismo, o livro que contém a explicação da doutrina da Igreja Católica. Até 1992, o Catecismo não excluía a pena capital em casos extremos. O novo texto explica que durante muito tempo o recurso à pena de morte por parte da autoridade legítima, depois do devido processo, foi considerado uma resposta apropriada à gravidade de alguns delitos e um meio admissível, embora extremo, para a tutela do bem comum. Mas o novo artigo do Catecismo afirma que hoje está cada vez mais viva a consciência de que a dignidade da pessoa não se perde nem mesmo depois de ter cometido crimes muito graves. Além disso, foram implementados sistemas de detenção mais eficazes, que garantem a necessária defesa dos cidadãos, mas que, ao mesmo tempo, não tiram do réu a possibilidade de se redimir definitivamente, destaca. O texto oficial entrará em vigor, como prevêem as normas, após a publicação pelo Diário Oficial L. Osservatore Romano e na Ata Apostólica Sedis. A mudança será explicada por meio de uma carta a todos os bispos, redigida pelo cardeal espanhol Luís F. Ladaria, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Com esta decisão do Papa Francisco, todos os católicos nos convertemos em construtores de um mundo sem pena de morte, declarou, satisfeita, a comunidade católica de Santo Egídio, entre os promotores da campanha mundial contra a abolição da pena capital. Décadas de batalha. A decisão do Papa Francisco acontece após décadas de batalha de vários pontífices contra a pena capital, começando por Paulo VI em meados do século X. Baseado no princípio de que a condenação à morte é uma ofensa à vida, o Papa João Paulo II fez um forte apelo a favor da abolição da medida nos Estados Unidos em 1999, país onde ainda está em vigor, depois de chamar a pena capital de cruel e inútil. Foi justamente João Paulo II que, por meio de um motu proprio, uma lei papal, de fevereiro de 2001, decidiu suprimi-la de forma definitiva como lei vaticana. Fiel a esta linha, o Papa Francisco pediu no início de 2016 aos governantes dos países que ainda aplicam a pena de morte a suspensão das execuções durante aquele ano por respeito ao Jubileu Santo da Misericórdia. A maioria dos países predominantemente católicos de todo o mundo aboliu, ou suspendeu, as execuções judiciais e, em várias ocasiões, o Vaticano e o Papa solicitaram sua suspensão aos Estados Unidos. Em várias intervenções públicas, como no histórico discurso no Congresso dos Estados Unidos em setembro de 2015, Francisco pediu a abolição da pena de morte. De acordo com dados de 2017 da organização humanitária Anistia Internacional, naquele ano foram registradas 993 execuções em 23 países, uma redução de 4% na comparação com 2016. Os países com mais execuções foram, na ordem, China, Irã, Arábia Saudita, Iraque e Paquistão.
No fim de 2017, um total de 142 países, mais de 2/3, havia abolido a pena capital por lei, ou na prática. Os Estados Unidos continua sendo o único país da região das Américas que realizou execuções 23 e ditou 41 condenações à morte. Aureliano Alves Neto, em sua reflexão intitulada Não Matarás, incluída no livro Atualidade Espírita, afirma que dia virá em que a pena de morte passará às calendas gregas. Incontestavelmente desaparecerá, lê-se no livro dos Espíritos, e a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na Terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de nós. É pena que essa época esteja ainda muito longínqua. Porém, a pena de morte será extinta pelos legisladores do futuro, disso não tenhamos dúvidas. Há de prevalecer a lei de Deus: não matarás. Segundo o autor, no próprio Estado do Vaticano vigora a pena de morte, estabelecida pelos Tratados de Latrão, firmados pelo cardeal Pacelli, mais tarde Pio X. Quem o afirma é o padre Emílio Silva, catedrático de Direito Canônico da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, numa entrevista que concedeu à revista Manchete. Adianta o reverendo que Pio X defendeu mais de 20 vezes, em seus escritos, a liceidade da pena capital. A Igreja Católica não arreda pé de seus velhos preceitos doutrinários. Proclama o padre João Pedro Cury, no seu compêndio de Teologia Moral, é lícito matar os malfeitores por autoridade pública. A pena de morte é um meio necessário para a promoção do bem comum de toda a sociedade, e até para a própria conservação da sociedade, o que na verdade ordinariamente não se pode obter, senão pela morte dos homens malvados. E não pode nem deve dizer-se que Deus não dotar a sociedade com este poder, sem o qual a sociedade não poderia subsistir. Tomás de Aquino, por sua vez, acha louvável e salutar, para a conservação do bem comum, pôr à morte aquele que se tomar perigoso para a comunidade e causa de perdição para ela. Suma Teológica, questão LXTV, artigo. E, em abono dessa concepção nada angelical do renomado doutor Angélico, poder-se-ia procurar justificativa nestas passagens da Escritura. O que ferir um homem, querendo matá-lo, seja punido de morte; o que ferir seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Êxodo 21, 12, 15. O que ferir ou matar um homem, seja punido de morte; o que ferir qualquer dos seus compatriotas, assim como fez, assim se lhe fará a ele quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente; qual for o mal que tiver feito, tal será o que há a sofrer. Levítico 24, 17, 19, 20. Além de estarem essas disposições punitivas em flagrante contradição com a ordenação maior não matarás, contida em Êxodo 20, 13, há a considerar que, na chamada lei mosaica, evidenciam-se dois aspectos distintos: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei humana, disciplinar, decretada por Moisés. A primeira é invariável, a segunda, modificável com o tempo, segundo os costumes e o desenvolvimento moral e cultural do povo. Argumentam-se que, no tempo de Moisés, houve necessidade de leis drásticas, sem as quais seria muito difícil, se não impossível, impor a ordem numa comunidade inculta e rebelde. Não se pode dizer que a pena de morte, naquela época, fosse plenamente justificável, mas era, pelo menos, compreensível. A humanidade, ao afastar-se do seu estado de barbaria, foi paulatinamente encetando a escalada evolutiva que a conduzirá, um dia, ao reino da paz e da felicidade.
surgiu, com o cristianismo, a aurora de uma nova era. Jesus veio ensinar e exemplificar a verdadeira lei de Deus. Pregou o amor, o perdão e a tolerância. A partir de então, não mais se poderia admitir a lei do olho por olho, dente, que tinha contrapor-se-lhe a nova lei do amai-vos uns aos outros. E quem ama é capaz de sacrificar a própria vida em benefício de outrem, porém jamais de matar o seu semelhante. Todavia, a evolução não se processa aos saltos e, apesar dos excelsos e serenos ensinamentos do Mestre, os legisladores e os juízes continuam mandando matar. Contudo, se, antes, os carrascos matavam com requintes de crueldade, queimando, lapidando, esfolando, crucificando, torturando da maneira mais ignóbil, agora já procuram matar sem ou com o mínimo de sofrimento, como acontece atualmente com o uso da cadeira elétrica e da câmara de gás. Isso é apenas dourar a pílula. No entanto, é uma etapa do processo reformatório da penologia vigente. O progresso social, observa Kardec, ainda muito deixa a desejar. Mas, seria injusto para com a sociedade moderna quem não visse um progresso nas restrições postas à pena de morte, no seio dos povos mais adiantados, e a natureza dos crimes a que a sua aplicação se acha limitada. Se compararmos as garantias de que, entre esses mesmos povos, a justiça procura cercar o acusado, a humanidade de que se usa para com ele, mesmo quando o reconhece culpado, com o que se praticava em tempos que ainda não vão longe, não poderemos negar o avanço do gênero humano na senda do progresso. E o progresso não pode estacionar. Portanto, decorrendo dele, urbi et orbi, a abolição da pena de morte, esta fatalmente, mais dia, menos dia, tomar-se-á uma esplêndida realidade. Não há outra alternativa. É preciso esperar. Esta foi a crônica do amanhecer de 20 de setembro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.